Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um CPcast. Eu sou Ricardo Salem, diretor de saúde da CarePlus, estou aqui na companhia do Dr. Marcos Lucon, urologista, parceiro da CarePlus, da Rede Plus, e Aline Pessoa, beneficiária da CarePlus, que recentemente teve o pai diagnosticado com um câncer de próstata. Estamos aqui para falar de um tema tão importante, que é o câncer de próstata e a saúde do homem. Sejam muito bem-vindos. Marcos, fique à vontade, Aline, fique à vontade para se apresentar. Olá, Ricardo. Olá, Aline. É um prazer estar aqui. Eu sou urologista, como você falou. Sou médico do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Sou parceiro da Rede CarePlus há muitos anos e fico gratificado por poder falar sobre um tema importante para a saúde de todos, dos homens e da família, das mulheres, de toda a sociedade. Verdade. Bom dia, eu sou a Aline, eu faço parte do time de RH da CarePlus e estou muito feliz de ter sido convidada a contar um pouquinho da história da minha família aqui para vocês. Legal. Marcos, começando por você. Começa falando um pouquinho sobre o câncer de próstata para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, né? O que ele é, se ele é hereditário, se ele não é, ou seja, uma visão geral sobre o câncer de próstata. Bom, o câncer de próstata é o câncer mais frequente no homem, exceto o câncer de pele. As estatísticas todas, quando a gente fala em câncer, a gente excetua de uma forma geral o câncer de pele. Para a gente ter uma ideia de números, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, aqui no Brasil, prevê que para 2023, 24 a 25, nós teremos 700 mil casos de todos os cânceres, homens e mulheres. 700 mil. 70 mil vão ser de próstata. Então, é o câncer mais frequente no homem. Ele tem algumas particularidades porque a gente chama muita atenção no tratamento, o diagnóstico de todo o câncer impactante, e porque a próstata é uma glândula que ela fica embaixo da bexiga, mais ou menos do tamanho de uma noz. E quando você vai tratar o câncer de próstata, você pode ter impactos na vida do homem. Portanto, além da notícia do câncer em si, para todo mundo é um susto, o impacto do tratamento às vezes também tem uma repercussão importante. Então, o câncer de próstata ele é bastante frequente nos homens. Felizmente, ele acontece numa idade mais avançada, 2/3 dos casos são acima dos 65 anos. A parte boa que eu disse do impacto do tratamento, mas a parte melhor é que ele tem alta chance de cura se diagnosticado precocemente. Em relação à hereditariedade, à questão genética, né? Como que o câncer de próstata se comporta? A pergunta é ótima, porque isso interfere como a gente vai abordar o paciente. Quando existe um parente de primeiro grau, o pai, o irmão, que tiveram câncer de próstata numa idade mais jovem, eu estou falando mais jovem, não é quando a gente teve o câncer de próstata na família do meu avô aos 85 anos. Mas, por exemplo, teve um pai que teve câncer de próstata aos 60, 65 anos, às vezes aos 50. Você duplica ou triplica a chance daquele filho ter câncer de próstata. Então, quando existe um parente de primeiro grau, o homem deve começar seu tratamento, ou melhor, a sua investigação, os seus exames iniciais, em torno de 40 a 45 anos. Se não houver essa história familiar, ele pode jogar isso para 50 a 55 anos. Da mesma forma, estendendo um pouquinho, Ricardo, pacientes da raça negra também têm maior risco. Então, também tem uma história de você começar a fazer exames nesses homens mais cedo, perto de 40 a 45 anos. E para terminar um pouquinho dos homens que vão mais cedo aos exames, se você tiver uma história de outros cânceres, por exemplo, o câncer de mama na família é muito extenso. Então, vários parentes daquele homem com câncer de mama. Também tem que considerar fazer exames mais precoces no homem. Legal, obrigado, ótimas informações aí. Em relação a sintomas, né, ou seja, quais são os sintomas, sinais de alerta que o homem deve ter, que ele deve, além de fazer o rastreio na idade correta, como você já mencionou, né, quais sintomas são sinais de alerta, pontos de atenção que ele deve procurar um urologista para se consultar? Os sintomas do câncer de próstata, eles aparecem geralmente quando a doença já está um pouco mais avançada. E aí, eles são sintomas que são relacionados à micção. Então, pode ter ardor para urinar, pode ter um pouquinho de dificuldade para começar a urinar. Ao mesmo tempo, o jato de urina interrompe, ele está fraco, ele não sai tudo de uma vez. E você pode ter uma sensação de peso, ou até sangue na urina e no sêmen. Esses sintomas, eles acontecem quando o câncer de próstata já avançou um pouquinho. Mas ele acontece num monte de outras doenças, por exemplo, infecção, por exemplo, aumento benigno da próstata. Então, se a gente puder inverter o nosso pensamento, ter os sintomas não quer dizer que eu tenho câncer de próstata.
A melhor forma de a gente identificar o câncer de próstata é fazer os exames antes de ter o sintoma. Porque você detecta através do exame do sangue, você faz o exame físico no paciente, e você, quando faz o diagnóstico da doença nessa fase, ela é muito pequenininha, com uma alta chance de cura, sem sintomas. Esse é o melhor cenário. Então, antes dos sintomas, seria o melhor momento para a gente diagnosticar o câncer de próstata. Excelente. E fala um pouquinho mais sobre, então, os exames, né? Eu acho que você colocou um ponto importante, né? E a gente tem um protocolo de quais exames devem ser feitos, a partir de qual idade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o PSA e como esse exame tem evoluído ao longo do tempo, né? Qual o significado dele vem sendo ao longo do tempo, e em relação ao exame de toque, né? Ou seja, qual a relevância de você ainda fazer o exame de toque retal e como que você vê isso dentro do seu consultório? A pergunta é excelente, Ricardo, porque existe um tabu enorme em relação ao toque retal. Eu vou começar pelo PSA e depois nós vamos chegar no toque retal, Aline, porque é uma pergunta de todos os homens, né? A gente vê piada em stand-up comedy, todo lugar sobre o toque no homem. O PSA, ele é uma enzima que está no sangue dos homens, e ele é a melhor forma de fazer uma suspeita para o câncer de próstata. Então, se você tem um PSA normal e esse PSA sobe, ele pode ser um câncer de próstata. Mas, de novo, tem outros motivos para o PSA subir. Por exemplo, uma inflamação da próstata. De longe, o PSA é o melhor exame, se a gente tiver que escolher um deles. E o PSA ele varia conforme a idade do paciente e o tamanho da próstata. Então, de uma forma geral, o PSA até 2,5, isso já foi 4 no passado. Antigamente, o limite do PSA era de 0 a 4 como normal. Hoje caiu para 2,5, porque nesse nível até 4 existia uma porcentagem pequena de cânceres que podiam passar desapercebidos. Então, se você pegar um homem dos 40 aos 50 anos e ele tiver um PSA até 2,5, esse é um valor que a gente considera normal. Existem certas nuances, se o PSA for até 0,7, ele é normal também, mas ele é mais favorável do que quem tem um PSA 1, por exemplo. Mas vou reforçar que o PSA até 2,5 é normal. Então, homens de alto risco, a gente falou da história familiar, da raça, etc., de 40 a 50 anos, PSA até 2,5. A partir de 50 anos, e até 60, 70, o PSA ele é tolerável a depender da situação, do tamanho da próstata, em valores maiores, até 3,5, até 4,5. Mas isso são definições que o médico deve fazer junto com o paciente. Por que o PSA aumenta um pouquinho conforme a idade? Porque a próstata, ela produz PSA normalmente, a próstata geralmente cresce com o passar dos anos, com a idade. Então, se ela produz PSA, ela está maior, ela produz um pouco mais de PSA. Mas a gente também tem que ver a dinâmica desses valores. Se uma pessoa tem um PSA mais ou menos estável há muitos anos, ele subiu, é uma suspeita. Se ele pode ter um PSA bem baixinho, de 0,5 e subiu para 1,5, está abaixo do 2,5, mas como ele triplicou de 0,5 para 1,5, pode ser um caso que a gente está suspeitando de câncer de próstata. Então você fez o PSA, você examinou o paciente. E aí vem a pergunta do toque, que como eu falei é excelente. Precisa fazer o toque? Se o PSA está sempre normal há muitos anos, e no homem jovem, por exemplo, a chance de o toque mostrar uma alteração que o PSA não viu é muito pequena. Então, existem até correntes que falam assim, não precisa do toque. Tem um estudo muito interessante que foi feito com 9.000 homens num braço e 9.000 no outro, então em torno de 18.000 homens. Eles foram seguidos por 7 anos nos Estados Unidos, de um autor que chama Ian Thompson. Num dos braços ele deu remédio para esses pacientes para próstata e no outro ele não deu. E o objetivo era diagnosticar o câncer de próstata depois de 7 anos. Nesses pacientes, nesses dois grupos, 9% deles tiveram o toque alterado antes do PSA. Isso motivou então a investigação sobre câncer de próstata. Né? Então quando é que a gente investiga câncer de próstata? Ou porque o PSA está alterado, ou porque o toque está alterado, ou por causa dos dois. Em 91% desses casos, desse estudo, quem motivou a investigação, uma biópsia que se faz, foi o PSA, e 9% foi o toque. Existem outros dados também. Tem um estudo agora europeu que saiu com 23 mil homens, em que 1% tinha toque alterado no câncer. Aí tem um outro rebate americano que mostra que esse número chega a 30%, por exemplo. Eu acho que a mensagem é mais ou menos 9% de uma forma geral, como início, então eu vejo o toque como uma coisa importante. E eu vou estender um pouquinho o toque retal. Eu brinco com os meus pacientes que qual é o único médico que vai examinar a genital do paciente? É o urologista. Ninguém põe a mão, Aline.
porque não é especialidade. Eu não examino cavidade vaginal, eu não examino cavidade nasal, oral, eu não faço isso. Eu não vejo fundo de olho para ver se tem glaucoma, não é a minha especialidade. Então, trazer o homem para fazer o exame do toque, além dessa importância que a gente comentou, traz para outros assuntos. Você faz certos exames que ninguém faz. E, pra você ter uma ideia, entre 20 e 40 anos, o câncer de testículo é o mais frequente no homem. E o diagnóstico inicial é como o da mama, é palpação. Então, a gente não vai fazer o toque em alguém de 20 anos que não precisa. Mas o conceito de trazer o paciente para o urologista, porque certas coisas só ele vai fazer, é importante. Então, eu vejo o toque como uma extensão dessa conversa. Você discute com o paciente se você vai fazer ou não vai fazer, mas alguém está examinando esse paciente. Excelente abordagem, eu gostei bastante como você colocou a importância de você realmente trazer o paciente para consultar com o especialista e entender não só o câncer de próstata especificamente, né, mas sobre a saúde masculina como um todo, né. Aline, me fala um pouco da sua história, da história da sua família, né? Seu pai iniciou o tratamento recentemente, mas o diagnóstico dele já tem um certo tempo, né? Conta pra gente, então, como que foi isso, sobre a sua perspectiva, sobre a perspectiva da sua família, né? E como que vocês estão lidando. Sim. O diagnóstico, na verdade, foi de 2019, foi antes da pandemia, e ele escondeu. Ele não contou pra ninguém da família, não sei se por medo, por receio. E a gente acabou descobrindo, até, doutor, pelo diagnóstico dos sintomas que ele teve. Ele começou a sentir ardência, começou a ficar internado por outros motivos, a gente achou estranho, e quando foi investigar, olhando os históricos dos exames, ele realmente estava com câncer, já há algum tempo. Então foi assustador. Eu tenho perda da minha mãe por um câncer de mama. Eu perdi ela há alguns anos por conta de um câncer. E agora eu descobri que meu pai também estava com câncer. Então foi muito delicado, foi muito assustador, foi preocupante. E a partir desse momento que ele teve essa descoberta de que ele precisava se tratar, né, que ele começou a sentir os sintomas e realmente prejudicou ele no dia a dia, foi que a gente tomou uma atitude. Eu entrei como filha e falei, não, a gente realmente precisa tratar, fazer a cirurgia, seguir a recomendação do médico. Ele não aceitou no início, mas deu tudo certo. Ele acabou de fazer a cirurgia, tá super bem, os exames estão ótimos, então a gente tá seguindo aí com o tratamento. Que história, hein, Aline? E na sua opinião, né, qual foi a barreira para ele abrir isso para vocês, abrir isso para a família? O que ele estava sentindo? Não sei se hoje ele já divide isso com vocês, ou seja, o que levou ele a não compartilhar essa decisão com vocês? Medo. Ele tem muito medo de passar por um procedimento cirúrgico, porque ele tem um problema cardiológico. Então ele tem stent no coração, e aí ele tinha muito receio de passar por uma cirurgia, ter que tomar uma anestesia, e ele escondeu de todo mundo por conta disso, né? Ele tinha mais medo de fazer a cirurgia e ter algum problema devido ao coração do que realmente ficar com câncer no corpo. Marcos, isso é comum no consultório? Você vê outros casos onde o paciente ele tem receio de compartilhar o diagnóstico dele com a família, que ele segura isso? Quais são os medos do paciente ao encarar, né, o diagnóstico de um câncer de próstata? Isso é um fenômeno que eu acredito ser praticamente masculino, né? Sim. Existem homens que têm essa reação de não querer mostrar para os outros o diagnóstico de câncer. E eu acho que tem vários motivos, né, para isso, desde fraqueza, o medo do tratamento, como a Aline comentou. Então ele se afasta e, por vezes, a negativa da doença e não ser tratado. O perfil feminino é muito mais ativo, né? Tem que operar, vamos operar, tem que tratar, vamos tratar, e a coisa é encarada de outra forma. O que eu costumo passar de orientação para o paciente é realmente o que a gente tem para fazer ao longo do tempo, né? Então, se teve o diagnóstico, vai fazer o exame, vai fazer o tratamento e procurar esclarecer para ele e para a família como é que a gente tem a estrada, né? O caminho a seguir. Importante também ressaltar que o câncer de próstata tem uma chance de cura alta. Então, o medo muitas vezes passa pelo, né, aquela possibilidade da morte, do insucesso ser maior do que a cura. E à medida que você vai esclarecendo, vai mostrando, hoje os tratamentos são mais seguros, né, Aline? Você contou que ele foi operado e está bem. Então as modalidades avançaram muito e a gente vai esclarecendo e aos poucos as coisas vão ficando mais fáceis.
Marcos, vamos falar um pouquinho mais sobre a chance de cura, né? Ou seja, hoje nós podemos considerar que o câncer de próstata, quando diagnosticado precocemente, tratado adequadamente, ele tem cura? Podemos sim, essa é uma ótima notícia. Quando o câncer é localizado, a cura chega a 99%, 100%. É claro que depende da agressividade do câncer e como são os exames, mas esse é um dado importante. Então, o câncer restrito à próstata tem uma alta chance de cura e é a melhor fase de tratamento. Daí a importância de a gente fazer um diagnóstico precocemente nos exames. Quando o câncer está saindo da cápsula prostática, como se fosse uma casca da próstata, esse índice de cura ainda é alto. E quando ele vai para os gânglios que existem perto da cavidade abdominal, essa chance de cura começa a cair para em torno de 50%, 60%. Ainda assim tem cura, temos que ressaltar essa importância. Quando ele já está espalhado em outros órgãos, aí a cura é mais desafiadora, como qualquer doença. A gente tem que lançar mão de outros tratamentos, como quimioterapia e tratamento hormonal. Eu queria entrar um pouquinho na questão geracional. A gente está vivendo um momento onde 4 gerações diferentes convivem dentro das nossas casas, né? E como na visão de vocês, essa pergunta são para os dois, né? Os avós, os pais podem ajudar a formar as gerações mais novas em relação ao entendimento e a importância de seu autocuidado, do seu entendimento e sua preocupação com sua saúde, especificamente a saúde masculina. Começando por você, Marcos. A pergunta é super interessante porque a palavra câncer, ela amedronta todo mundo. Os adultos, a gente não precisa explicar porque sabem com isso, mas as crianças também sabem o impacto do câncer. Então, realmente traz ali um susto. Deixando as coisas claras e mostrando, respeitando, claro, a idade das crianças, mas passando a mensagem de tratamento, passando a mensagem de exames e a rede de apoio que a Aline comentou, eu acho que a gente vai aos poucos transmitindo para as gerações a importância do autocuidado, a importância de procurar o seu atendimento. Então, não esconder de ninguém, ao mesmo tempo transmitir que existe tratamento e que a coisa vai no sentido positivo, né? Porque a gente sabe do diagnóstico precoce, mas deixar as claras para as diferentes idades, respeitando os limites de cada um, que aquilo está sendo tratado da família e que em conjunto vão vencer o problema. Excelente. Exato. E você, Aline? É falar abertamente do tema. É levar de novo a informação, esse conteúdo para essas crianças. Claro que cada um com a sua idade, então eles têm jeitos e formas de aprender isso de maneiras diferentes, mas é o zelo para si, né? Cuidar de si o tempo todo, que isso vai fazer vantagem, vai ter um diagnóstico precoce, vai ter esse tratamento lá na frente, então vai ser vantajoso para todo mundo. Então é levar conhecimento. Marcos, essa pergunta vai para você. Você comentou da importância do homem procurar o urologista, né? Ou seja, que muitas vezes ele vai para ter alguma resposta em relação ao câncer de próstata, mas é o momento dele fazer uma consulta, dele procurar outras lesões, outras doenças em relação aos órgãos genitais masculinos, mas fala um pouquinho mais sobre a saúde masculina como um todo. Qual a importância do homem buscar o seu autocuidado e realmente se preocupar com a sua saúde? Diferente das mulheres, né, Ricardo, que vão ao médico, ao ginecologista desde mocinhas, porque elas fazem o segmento, o homem, ele passa boa parte da sua vida jovem, você tem que ir, né, o menino e o adulto jovem, você tem que ir ao médico. Mas a importância de a gente trazer ele ao médico, ao urologista, é justamente começar isso que as mulheres já fazem há muito tempo, que é um check-up. De uma forma geral, um check-up ele começa a ter benefício em torno dos 40 anos de idade. É claro que isso é um número muito, muito fraco, muito variável, porque tem N condições que podem levar o paciente de 30 anos ao médico, por exemplo. Então, você começa a ter benefício em torno dos 40, 50 anos, porque você vai ver um colesterol, você vai fazer um exame físico, às vezes existem alterações que ele acha que é normal e que não são. Então, o conceito seria da atenção global ao homem, né? Você tem a parte clínica em geral, ele pode ser encaminhado a um cardiologista, ele pode ser encaminhado a um dermatologista, ou qualquer outra especialidade que seja importante. Vale ressaltar que existem outros exames de rastreamento que também são importantes, não só o toque e o PSA, por exemplo. Quando a gente fala de câncer de cólon e reto, que é o segundo
ou terceiro na lista mais frequente dos homens. Mais ou menos o mais frequente é o câncer de próstata, depois o câncer de pulmão, depois o câncer do trato intestinal, câncer de cólon. Então, hoje as recomendações da sociedade são que a partir de 45 anos o homem já faça uma colonoscopia, uma endoscopia. E muitas vezes é o urologista quem vai pedir, eu peço isso ao consultório, porque nessa fase, por vezes, eu sou o único médico que atende o paciente. Ele não precisou ir a um cardiologista, não precisou ir a um clínico geral. Então, ver a saúde global, ver as outras coisas, e a gente faz isso, a importância de trazer esse homem nessa fase da vida para algum médico. Aline, voltando um pouco para você, né? Ou seja, além de beneficiária da Care Plus, você é uma grande profissional de RH, né? Como que você está vendo no mercado o papel das empresas, das organizações, em relação a essa rede de apoio, a criar estrutura para que realmente as empresas possam ajudar os seus colaboradores, né, a enfrentar situações como essa que você está vivendo? Primordial. A gente vê que o mercado está indo nesse movimento de cuidado, de carinho, de zelo com o colaborador e principalmente com seus familiares, as pessoas que estão ao seu redor. Eu acho que cuidar das pessoas é o bem mais precioso da companhia, então a gente tem que cuidar disso e a gente vê os resultados nos números, nas entregas que a gente tem no dia a dia, então realmente é bem válido. E no seu entendimento, na experiência que você e sua família estão vivendo, né, como foi criar essa rede de apoio, né? Ou seja, foi uma coisa natural, foi uma coisa automática, vocês procuraram se inspirar em alguma coisa que vocês veem na internet, ou seja, como que essa rede de apoio ao tratamento do seu pai está funcionando? A gente busca mais conhecimento, mais informações. Eu sou privilegiada por trabalhar dentro da empresa que mais me traz bem-estar e informações no dia a dia. Então, toda essa bagagem, todo esse conteúdo eu levo para dentro de casa. Desde questões de conhecimento, de mais informações, de ter pessoas capacitadas perto do meu pai para poder dar todo esse auxílio para ele e tirar todas as dúvidas que ele tem. Excelente. E, Marcos, como o médico, né, o urologista, né, enxerga a importância realmente dessa estrutura familiar, esse apoio que a família dá ao tratamento? O apoio é fundamental, né? Se você não tiver cercado de um suporte, e esse suporte de todas as formas, né, Aline? Você comentou, a gente tem o suporte emocional, que é importante, você tem que ter o suporte assistencial, claro. Muitos dos tratamentos eles são multimodais, né? Eles não envolvem só um tipo de estratégia. Então, você ter essa estrutura perto do paciente vai deixar ele seguro, vai ajudar ele a passar pelos seus anseios, pelas complicações, é normal isso, né? Existe uma fase que é a fase da cicatrização, da resolução e depois a melhora. Então, acima de tudo, o suporte emocional e estrutural é fundamental para a gente poder progredir. Marcos, um tema que desde a época da faculdade nos acompanha, que é a relação médico-paciente, médico-família, e um dos momentos mais delicados dessa relação médico-paciente é quando você, urologista, precisa dar o diagnóstico que o paciente está com câncer. Você precisa falar para a família que alguém querido da família está com câncer, né? Como é isso para você? Como tem isso? Como que você tem feito isso ao longo do seu trabalho? O diagnóstico de câncer ele sempre tem um impacto enorme, né? A Aline comentou muito como é que é receber isso. Quando a gente vai transmitir ao paciente, eu procuro, de alguma forma, fazer com que ele esteja acompanhado. Eu acho que isso é importante, ter alguém da família junto dele. Isso ajuda a absorver. Porque quando você diz ao paciente, olha, encontramos aqui uma lesão, ela é uma lesão que é maligna, e aí então você começa a explicar as possibilidades de cura, né, felizmente são altas no câncer precoce. Muitas vezes você vai lá e conversa meia hora, 40 minutos, uma hora com o paciente. E a única coisa que ele grava na cabeça é que ele tem câncer maligno. E aí vem todo aquele medo que a Aline comentou. E se não tem alguém do lado que está com a cabeça assim um pouquinho mais, vamos dizer, entre aspas, fria, não que não esteja sensibilizado, o paciente muitas vezes não vai lembrar que tem toda aquela trajetória que nós comentamos de cura. Né? Ele só sai com aquela mensagem negativa. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ser realista, a gente tem que mostrar quais são os caminhos que se seguem a partir daí. Isso é fundamental, porque o diagnóstico em si impacta, mas não saber o que vai acontecer depois talvez tenha um impacto maior do que o diagnóstico isoladamente. Então eu procuro mostrar o que vem pela frente, falando sobre as chances de cura, sobre as modalidades de tratamento.
O câncer de próstata, de uma forma geral, ele é tratado pelo urologista, claro, é quem faz o diagnóstico, mas a depender do estágio e a depender das condições do paciente, ele envolve outros times também. Então a gente fala que ele é multimodal, multitratamento. Quando ele está avançado, por exemplo, é fundamental a opinião e o acompanhamento de um oncologista. Quando ele é localizado, o oncologista ajuda, mas o papel preponderante é mais do cirurgião. De qualquer forma, a gente compõe um time. Existem outras coisas que podem ser feitas também. Por exemplo, um time de fisioterapia, a depender do tratamento que ele for, com relação à perda urinária. Existe o tratamento do suporte psicológico ou psíquico. Então, a gente tem uma série de profissionais que vão se envolvendo à medida que a doença e o paciente necessitam. E a gente mostrar que existe toda essa estrutura é fundamental para poder seguir da melhor forma possível. Excelente. Aline, você pode falar um pouquinho da importância dessa estrutura multiprofissional, né, sobre a perspectiva da família, né, ou seja, não só o urologista, mas esses outros profissionais que de uma certa forma participaram, estão participando do processo de tratamento? As diferentes formas de olhar para o mesmo tema. Eu acho que esse é um dos itens bem importantes desse conteúdo. Né? Pensar que o urologista vai ter uma frente, o cirurgião ele traz uma bagagem um pouco diferenciada, então cada um traz peças fundamentais para determinar esse joguinho e finalizar ele da melhor forma. Então, é super importante ter profissionais especializados e de diversas frentes atuando. E pegando um pouco o gancho do tratamento, né? Eu acho que uma das principais dores, né, e angústias do homem quando é diagnosticado com câncer de próstata, né, são as consequências dos tratamentos, né? Ou seja, em relação à sua sexualidade, em relação à continência urinária, né? Como que são esses tratamentos hoje? Quais são os tratamentos mais indicados para cada fase da doença, né? E principalmente essa questão de sexualidade, de incontinência, como no pós-operatório quando necessário, ou pós-quimioterapia, como que está isso, Marcos? Excelente pergunta também, porque parte do medo, Aline, não só que a gente falou do câncer e eventualmente de morrer disso, é os impactos, como eu falei, do tratamento, e principalmente o homem tem um peso importante nessas coisas. Quando o câncer é localizado, que é a maioria dos casos, né, como eu disse, você tem duas formas de tratamento. Ou você pode fazer cirurgia ou você pode fazer radioterapia. São modalidades curativas de tratamento. Cada uma com vantagens ou desvantagens, mas de uma forma geral elas são parecidas. Seu pai ele tinha um sintoma para urinar, ele tinha aquela ardência. Nesses casos a cirurgia é melhor do que a radioterapia, porque a radioterapia pode piorar sintoma miccional. Mas são as duas modalidades curativas. Como é que elas se comportam no pós-operatório? Então, chance de cura é bastante grande, isso é uma felicidade, né? O câncer, ele tem 3 objetivos de tratamento para o câncer de próstata. Então, o paciente precisa ficar oncologicamente tratado, ele precisa ficar sem perda urinária, que é uma coisa que pode acontecer, e outra coisa é com relação à sexualidade. Então, quando você trata o paciente num estágio precoce, tem uma boa chance de cura. Com relação à perda urinária, que é o impacto que pode acontecer para o homem depois do tratamento do câncer da próstata. Isso funciona mais ou menos, se você for operar esse paciente, em torno de 5% dos pacientes, eventualmente 10%, podem ter alguma perda urinária no pós-operatório. Em índices bons, ele cai para 2,5%, dependendo de onde você estiver, do tipo da doença, localizada ou não. O estado clínico do paciente é muito importante. Se for casos mais avançados, o paciente com uma condição clínica mais frágil, esse índice sobe um pouco mais. Na radioterapia também é semelhante. A diferença é que na cirurgia isso começa logo depois que você opera e vai melhorando, e na radioterapia isso pode vir depois de 1 a 2 anos, mas lá na frente os números são parecidos. Outro impacto importante, talvez por incrível que pareça, o que mais amedronte os homens é a função sexual, a sexualidade. E aí não tem jeito, viu, Aline? Todo homem vai ter algum impacto da sua sexualidade no tratamento do câncer da próstata. Quando ele é na fase localizada, radioterapia ou cirurgia, existem mais ou menos aí 30% a 40% de problema dessa parte. Não quer dizer que depois não tenha tratamento. Existem hoje comprimidos, existem hoje várias medicações que podem atenuar e resolver esse problema. Quando o câncer é mais avançado, Ricardo, aí a situação é mais desafiadora. Por quê? Porque no câncer avançado, você muitas vezes começa a colocar um bloqueio hormonal. A gente fala de tratamento hormonal, que você bloqueia a testosterona, que é o hormônio masculino.
Isso faz parte do tratamento do câncer de próstata e às vezes até você põe quimioterapia junto com o bloqueio hormonal. Nessa hora que existe um bloqueio hormonal, a sexualidade fica muito, muito diminuída, então é uma regra o paciente estar com essa parte adormecida até que você controle os sintomas. Marcos, queria abordar um pouco com você a relação não só do câncer de próstata, tá? Mas assim, a sociedade já aprendeu o quanto o tabagismo é nocivo para a saúde das pessoas, né? E qual é a relação do tabagismo, não só com câncer de pulmão, mas com outro tipo de câncer do sistema geniturinário masculino, por exemplo? Pergunta super importante. Ricardo, a gente lembra do tabagismo e o câncer de pulmão, mas o tabagismo é fator de risco para câncer de bexiga, por exemplo. Isso pouca gente sabe. E também tem risco até para câncer de rim. Não tanto quanto da bexiga. Mas ele é tão importante para o câncer de bexiga que se você, por exemplo, tiver um paciente de 60, 70 anos que fuma e que teve sangramento na urina, isso é altissimamente suspeito para câncer de bexiga. Muito, 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 por conta do tabagismo e da idade. Então a gente tem que lembrar que hábitos de vida saudáveis, de uma forma geral, são importantes para a gente poder tratar ou prevenir o câncer, e vou falar globalmente aqui. Mesmo o câncer da próstata, não existe uma coisa absolutamente preventiva, tá? Aquele estudo que eu comentei, daqueles homens que foram seguidos, 18 mil homens por 7 anos, esse estudo deu um remédio para a próstata para tentar prevenir o câncer de próstata. Num grupo de 9 mil, um deles recebeu o remédio, o outro não recebeu. Esse grupo que recebeu o remédio, ele teve 25% menos câncer de próstata. Mas você fala, puxa vida, então ele previne o câncer de próstata. O outro grupo recebeu farinha, recebeu placebo e teve mais câncer. Só que o câncer de próstata nesse grupo que recebeu o remédio, daqueles que tiveram, eles foram cânceres com tendência mais agressiva. Então não ficou uma conclusão franca das sociedades de oncologia, de urologia, se você tem um método efetivo para prevenção. De uma forma geral, para qualquer câncer, você controlar o peso, evitar álcool em excesso, não fumar, ter uma dieta saudável, e a gente sabe, está em qualquer lugar, frutas, verduras, legumes, não muita proteína, não muita gordura animal. De uma forma geral, isso sim tem efeito contra a proteção, como proteção do câncer, fundamental no trato digestivo, por exemplo, mas associações possíveis no câncer de próstata, possíveis no câncer de bexiga, associações possíveis em todos os cânceres de uma forma geral. Então a gente tem que lembrar que a vida saudável, de fato, além de melhorar o humor, diminuir remédio, ele pode ajudar na prevenção do câncer de próstata, do câncer geniturinário e de qualquer câncer. Eu acho essa mensagem fantástica, porque ela tem uma coincidência tão grande com o nosso propósito, que é promover vidas mais longas, saudáveis e felizes, né? Então, a gente vem investindo bastante no autocuidado, em como empoderar o paciente dele se responsabilizar pela sua saúde, dele participar do seu bem-estar, né? Então, cada vez mais a Care Plus, ela é uma parceira do cuidado dos nossos pacientes, né? Isso para nós tem um retorno excelente. Aline, eu queria ouvir um pouco sobre a perspectiva de vocês sobre isso, né? Ou seja, como que seu pai está lidando com isso dentro da rede de apoio. Imagino que são temas difíceis para que ele possa compartilhar com as pessoas, né? Sim. Mas como que essa rede de apoio que vocês criaram, né, está ajudando seu pai em relação a esses temas? Em todos os sentidos, porque hoje ele sente mais liberdade de falar. Ele saiu da cirurgia falando, nossa, eu tô muito feliz que deu tudo certo e agora eu sinto a vontade e a importância, eu vejo essa importância de dividir o meu sucesso com as outras pessoas, para que elas tenham vontade também de se cuidar e de se tratar. Porque antes era o receio e não queria contar para ninguém, queria fazer a cirurgia, queria fazer o tratamento. E hoje ele já vê que não, que bom que eu vou dividir com os outros, para que eles tenham essa chance também de se cuidar, de se tratar. Hoje ele se tornou uma rede de apoio para algumas pessoas, certeza, né? Eu acho que isso é gratificante para ele e para vocês que criaram Sim, isso, né? Sem dúvida, ele tá até melhor que a gente agora nesse sentido, tá super feliz, tá super melhor animado. do que a gente, você colocou, né? E que suporte você precisou? Que suporte a sua família precisou para poder apoiá-lo, né? Como que você se viu nisso? Eu precisei realmente buscar apoio, porque o gatilho que trouxe quando eu soube da doença foi, poxa vida, eu vou perder meu pai assim como eu perdi a minha mãe.
E aí eu fui procurar ajuda, ainda bem, novamente estou numa empresa super sábia, que tem um programa incrível que é o Mental Health. Então eu faço acompanhamento através desse canal, tenho todo o suporte, tenho todo o acompanhamento. Fui procurar outros canais de apoio também, como acupuntura, né, voltar às atividades físicas, conversar mais com pessoas que têm esse conhecimento para poder me dar bagagem, para poder lidar melhor, e agora eu tô super bem, tô levando ao pé da letra aí todas as recomendações. Não, legal. Marco, você falou um pouco do segmento do paciente, né? Ou seja, depois que ele é diagnosticado, tratado com o devido tratamento para o estágio que ele está, como que deve ser o segmento do paciente de câncer de próstata, uma vez operado, por exemplo, de quanto em quanto tempo ele deve voltar ao urologista, refazer os exames? Bom, uma sensação muito boa que a Aline está comentando, né, um pouquinho antes da resposta, é que você se vê livre do câncer, né? Então, ou a cirurgia ou a radioterapia, veja, isso não está mais em mim. Essa sensação é muito importante. Quando você tem um diagnóstico de câncer, você, pessoa, você fala, tira isso agora, né? Você quer tirar ontem. Então, é importante toda essa estrutura, né, Aline? Porque aí você entende que, às vezes, tem que esperar um pouquinho para fazer o tratamento. E o tratamento implica em segmento também. Então, quando você, por exemplo, trata o câncer da próstata, esse paciente vai continuar fazendo o PSA, que é aquela enzima do sangue, no primeiro ano com bastante frequência, 3, 6 meses depois do tratamento, e depois ele vai fazer anualmente, né? Todo ano ele tem que continuar fazendo o PSA. Poxa, doutor, eu não tenho mais a próstata para quem operou, por que eu vou fazer o PSA? Justamente por isso, porque quando você fez o tratamento, o seu PSA, que era 3, 4, 5, 10, caiu, ele está 0, qualquer coisa, ou num nível muito baixo, e ele tem que permanecer nisso como sinal de controle, cura da doença. Se ele subir, pode ser um retorno de alguma célula prostática, de alguma célula de câncer, então ele tem que procurar alguma forma de tratamento. Então o controle a gente faz com o PSA e com outros exames clínicos, eventualmente faz exame de imagem dos ossos, ressonância, esse tipo de coisa. Sempre tem que fazer controle. Excelente. Aline, e isso que vocês dizeram, eu acho que gerou um grande aprendizado, né, para você, para sua família, né, ou seja, e o que você daria de dica, né, de sugestão para pessoas que estão passando por alguma coisa parecida, né? Quais sugestões você pode dar para ajudar outras pessoas? Que se cuidem, que procurem ajuda, que procurem tratamento, que conheçam mais sobre os temas. Eu acho que quando a gente tem conhecimento dos assuntos, eles não se tornam mais monstros. Fica mais claro, a gente entende até onde a gente pode ir, né, quais são as formas de auxílio. A medicina está aí para nos apoiar. A gente tem meios, tem caminhos muito mais modernos hoje em dia, então buscar ajuda é sempre muito importante. Se cuidar, porque a chance aí de qualidade de vida e de ter uma vida mais saudável é grande. Marcos, e na sua perspectiva, né, como que nós profissionais de saúde podemos ajudar a quebrar esses tabus, a evitar que situações como a Aline descreveu aconteçam, né? O que mais a gente pode fazer para ajudar a sociedade a ter cada vez menos tabu em relação ao câncer de próstata? O pilar fundamental para mim é o que nós estamos fazendo aqui, é levar informação às pessoas. A Aline comentou bem que à medida que foi esclarecendo, né, foi tendo os dados, as coisas foram ficando mais fáceis. Então, iniciativas como a gente faz aqui, como as sociedades têm feito, em mostrar para as pessoas o que são os sintomas, o que é a doença, que existe cura, né? Isso é importante, essa mensagem, né? Não é uma sentença o diagnóstico de câncer e nem o de câncer de próstata. Esses temas do Novembro Azul, a gente teve Outubro Rosa, então isso é uma forma muito didática de passar para a população a importância de se cuidar. E é claro, isso só se faz desde que haja uma estrutura, uma rede de apoio e que você tenha acesso aos métodos para fazer esse tipo de coisa. Então, formação é tudo nessa conduta, nessa nossa jornada de trazer o paciente para o médico. Excelente, eu acho que a gente está tendo uma conversa muito enriquecedora. Tenho certeza que Novembro Azul ele vai ser, mais uma vez, muito importante para que a gente possa
como empresa da área de saúde, compartilhar conhecimento e, como você falou, ajudar a sociedade a estar mais atenta a esses sintomas, a diagnosticar cada vez mais precocemente, né, o câncer de próstata e que a gente possa ter cada vez mais pacientes curados, né. E, Aline, eu queria que você desse seu recado final, suas considerações finais para as pessoas que estão nos ouvindo e estão nos assistindo. Quero agradecer de novo o convite, dizer para as pessoas realmente buscarem essas informações, como a gente falou, dessa importância. Novembro Azul é para ser comemorado, é para ser seguido, é para ser repassado, para que todo mundo leve informação adiante, que a gente consiga melhorar aí essas pessoas que estão precisando de apoio, que tenham essa bagagem aí a cumprir, né, dessa descoberta que não é confortável, mas que com certeza pode ser mais amenizada com mais informação. Legal. Marcos, eu queria te agradecer por ser parte da Rede Plus, ser um dos principais parceiros da Care Plus nessa jornada de levar uma saúde melhor aos nossos beneficiários. E passo a palavra a você para que você possa aí fazer suas considerações finais e as mensagens aí para os nossos ouvintes e telespectadores. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui e quero elogiar a Care Plus por essa iniciativa, né? Faz parte de a gente levar informação a todos. A rede oferece uma estrutura ótima, então, sem dúvida, o seu testemunho aqui, né, Aline, provou que a gente consegue abraçar o nosso paciente e dar o suporte a ele. Quero cumprimentar você também pela sua postura e desejar melhoras para o seu pai e trazer o seu testemunho aqui, porque, afinal de contas, nada como a gente falar das visões diferentes, né, de quem trata, de quem vê. Então, a gente tem que manter isso aceso. E Ricardo, eu só quero enfatizar que a informação não é tudo e, de novo, parabéns à Care Plus por trazer isso para nós. Enquanto a gente puder contribuir para a sociedade, é a nossa missão como médico, você e eu e você, no sentido de trazer o bem-estar, o cuidado aos pacientes. Então, muito obrigado de novo. Muito obrigado, vida mais longas, saudáveis e felizes e construindo um mundo melhor. É assim que a Care Plus enxerga a vida, é assim que a Care Plus traz o Novembro Azul para vocês.